Então hoje nós vamos terminar o nono capítulo da segunda parte do livro Paulo Estevão, o capítulo que se chama O Prisioneiro do Cristo. E é o capítulo que mostra essa trajetória do Paulo, né, sendo conduzido da sua prisão em Jerusalém, e ele já está em Roma. Então, na semana passada, nós vimos que ele chegou em Roma, inclusive o centurião, né, que conduziu ele até lá, teve todo o cuidado de poder entregar ele para alguém que tivesse toda a atenção, o carinho ao caso, né? Entendendo que o Paulo realmente era um prisioneiro diferenciado. O Paulo, inclusive, foi liberado de uma prisão em cárcere até que fosse feito o julgamento, justamente porque ele tem a cidadania romana e ele está morando numa casa alugada por Lucas. E nessa casa ela é só vigiada, né, por guardas, até esperando o julgamento dele, né? E nós vamos então dar sequência aqui. Estava, inclusive, no final da semana passada comentando isso, que o Paulo, apesar de morar ali em uma certa liberdade, né? Ele vai diariamente fazer a refeição dele na prisão e, inclusive, ele aproveita isso como oportunidade para poder também evangelizar, falar com os prisioneiros sobre a mensagem de Jesus, sobre as verdades, né? E tudo mais. E aí segue aqui no item 31, dizendo justamente isso. Já estava no terceiro dia dessa nova situação, e Paulo de Tarso chamou os amigos para resolver determinados empreendimentos que julgava indispensáveis. Encareceu a diligência de um entendimento com os israelitas. Então, olha isso, o que ele está pedindo lá em Roma. Porque toda a dificuldade de Paulo, né, em todos esses anos, a gente viu que eram com os israelitas. E ele justamente sai para pregar aos gentios e agora, especialmente no Ocidente, ele, apesar de estar divulgando, né, a todo mundo, a toda a humanidade, ele não se esquece, né? Ele tem ainda o carinho e a atenção a fazer uma conversa, tentar um entendimento com os israelitas que viviam lá em Roma. Precisava transmitir-lhes as claridades da Boa Nova. No entanto, era impossível no momento uma visita à sinagoga. Sem paralisar, contudo, os impulsos dinâmicos da sua mentalidade vigorosa, pediu a Lucas convocasse os maiorais do judaísmo na capital do império, a fim de lhes apresentar uma exposição de princípios que supunha conveniente. Como ele não tinha como ir, estava preso, né, com uma liberdade parcial ali, mas ele não poderia ir até a sinagoga. Então ele propôs que Lucas conseguisse chamar alguns dos israelitas ali para poder ir ali no local onde ele morava. Na mesma tarde, grande número de anciães de Israel compareciam no seu aposento. Paulo de Tarso expõe as notícias generosas do reino de Deus, esclarece a sua posição, refere-se às preciosidades do evangelho. Os ouvintes mostram-se algo interessados, mas, ciosos de suas tradições, acabam tomando atitude reservada e duvidosa. Quando terminou a oração entusiástica, o rabi Menandro exclamou em nome dos demais: Vossa palavra merece nossa melhor consideração. Entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da Judéia a vosso respeito. Então, aos israelitas que viviam ali em Roma, eles não tinham nenhuma notícia de Paulo, da figura de Paulo, né? Temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus a quem vos referis com ternura e veneração. Fala-se dele em Roma como de um revolucionário criminoso que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores em Jerusalém. Sua doutrina é a vida por contrária à essência da lei de Moisés.
Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos sobre o novo profeta, com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos, a fim de que os julgamentos isolados não prejudiquem os interesses do conjunto. Então, olha que interessante esse Rabi falando, né? Ele foi super sensato. Falou para Paulo que gostou muito do que ouviu, mas não sabia quem era Paulo. O que ele já tinha ouvido falar de Jesus realmente eram as notícias de que ele era um criminoso, né? Que acabou sendo condenado como um criminoso. E ele fala, mas penso que a gente deveria ouvir mais inteiramente sobre o que você tem a dizer, mas não isoladamente. Imaginem o seguinte, né? Chega num local e fala assim, ó, quem é da religião antiga aqui? Chamam alguns. Mas esses alguns falam assim, puxa vida, mas eu não posso julgar como se fosse em nome da religião de todos os que aqui representam na cidade. Então ele fala assim, eu acho conveniente que nós chamemos, façamos um convite, pelo menos, a todos os israelenses que tenham aqui em Roma, para que pelo menos a maioria esteja presente e não possa cair no erro, né, de um julgamento parcial, de um julgamento individual. Paulo de Tarso percebeu a sutileza da observação e pediu que marcassem o dia da pregação a uma assembleia maior, alvitre esse que foi recebido pelos velhos judeus com justo interesse. No dia aprazado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desdobrava do quarto humilde onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Olha isso, foi dentro do local, da casinha de Paulo ali, né? Então a maioria conseguiu, inclusive, pelo jeito, não cabiam, né, no quarto ali onde ele montou, como se fosse um local para pregação. Ele pregou a lição da Boa Nova e explicou pacientemente a missão gloriosa de Jesus desde a manhã até a tarde. Então, imagine, foi um dia inteiro de Paulo falando aos judeus que moravam ali em Roma. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas, onde os judeus se empenhavam em combates acérrimos. Então, como era mais ou menos de se esperar, né? Porque o povo judeu, ele era dessa maneira, orgulhoso, fanático um pouquinho com relação à religião que eles, porque eles se julgavam o povo escolhido e eram, né, o povo escolhido de Deus por Deus para poder receber as revelações da época de Moisés, mas esse orgulho fechava muitas vezes os olhos deles, né? Então, mais uma vez, apesar disso, né, porque eu acho que Paulo imaginava que pudesse ser assim, mas apesar disso, ele queria falar. Para não falar que não tentou, ou pelo menos porque ele imaginava que apesar da maioria não entender, por menos que for, por poucos que fossem, né, aqueles que entendessem, já era suficiente. E aí, então, daquela maneira, a noite avizinhava-se e as discussões prosseguiam acaloradas. O sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes. Observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego, Lucas aproximou-se e confidenciou. Então, deu uma pausa, aquela burburinho, né, aquela conversação meio acalorada. Lucas chega para Paulo e fala meio que em particular.
Dói-me constatar quanto esforço despende para vencer o espírito do judaísmo. Então, olha isso, Lucas estava condoído, falou assim, eu fico penalizado de ver o quanto que você se esforça, mas a cena se repete. Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu: sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Então, olha isso, ele falando que com todo esse tempo, apesar dessas lutas, né, desses sofrimentos e dificuldades, isso trouxe para ele um ensinamento, né, um aprendizado muito grande a conseguir discernir a posição espiritual de cada um, de cada povo, né, de cada agrupamento que ele estava falando. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Então vocês se lembram, né, da decepção de Paulo quando chega a Atenas, acreditando que lá realmente é onde as mentes mais brilhantes e iluminadas no raciocínio, na sabedoria, ele achava que iriam receber a boa nova como sendo realmente algo totalmente estimulante e renovador, né? E ele encontrou a frieza, né, desses espíritos que se achavam os sábios e nada mais para ele poderia acrescentar. Então, o que ele está falando é o seguinte: existem duas classes de homens difíceis da gente conseguir trazer, né, as revelações. E isso se eu acho que essa verdade que ele está dizendo aqui, ela acaba conseguindo se estender ao nosso dia a dia também, as pessoas que a gente lida. Quais são as pessoas mais difíceis da gente também passar a mensagem, por exemplo, hoje, das verdades do Espiritismo? E uma é essa, né? Os inteligentes, envenenados, né, pela falaciosa ciência da Terra. Homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas. Então, olha isso. Aí, a segunda, e um pouco menos infeliz, pelo que ele fala, né? Os que se julgam muito superiores e frios na ciência são os mais infelizes, são os mais distantes, né, da percepção, da sensibilidade. Mas a segunda está dentro justamente dos fanáticos religiosos, aqueles que, porque tem, né, na mão algo da revelação divina, então a gente também pode estender isso hoje aos detentores, né, e acomodados em outras religiões que são também dignas, mas que acabam às vezes limitando a forma de enxergar. Mas isso também eu acho que cabe dentro do próprio espiritismo. Aqueles que acham que já entendem tudo, já conseguiram se abrir para toda a verdade com relação à evolução de sabedoria, entendimento e sentimento, e são tão fanáticos que não conseguem abarcar, né, nada muito além. Então, esses judeus, que é o que eles estavam lidando mais uma vez, são os que possuem esse patrimônio precioso do passado religioso através de Moisés, mas não compreendem a fé sem lutas religiosas. Então, tem sempre no espírito deles esse espírito de combate, de discussão, de sobreposição de um sobre outro, petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. De tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas.
Então, olha isso, porque aí ele fala para Lucas, concluindo tudo isso, né? Hoje eu consigo enxergar, inclusive a fala de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele fala: bem-aventurados os simples e pacíficos. Porque os hebreus, eles não eram pacíficos, eles queriam discutir, eles queriam se impor. Mas o próprio Cristo já alertou: quem são os bem-aventurados? Os pacíficos, que são as criaturas, né, que herdarão a terra. E aí ele fala: poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. Então, aqui resumindo, né, as duas categorias que ele fala. Os que não são hebreus, né, são gentios, mas são cultos. São poucos os que escapam, né, desse orgulho. E também são raros os judeus crentes da lei que estão também aptos a entender a revelação. Mas não está falando que é impossível, né? São poucos e raros, mas existem. E é por isso que Paulo está falando, tentando mais uma vez. Lucas passou a considerar o justo conceito do apóstolo. Mas, a esse tempo, as palestras ruidosas e irritantes dos israelitas pareciam o fermento rápido de pugilatos inevitáveis. Pugilatos inevitáveis. O ex-rabino, porém, desejoso de paz, subiu novamente à tribuna e exclamou. Então, ele, nessa conversa com Lucas, vê que ali ainda estava aquela ferveção, né, de ânimos. Sobe de novo e fala: irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias, que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiam-se ao Mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual. Invocando as discussões ferinas de há pouco, recordo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. Então, olha isso, ele está trazendo a lei, a própria consciência de tudo aquilo que estava acontecendo, para que eles buscassem nos próprios textos, que para eles eram sagrados, o que estava acontecendo. E ele fala assim, ó, nos textos de Isaías, já tinha sido dito que isso iria acontecer. O Messias viria e muitos vão olhar e não vão enxergar. Vão ouvir e não vão entender. E olha isso, ele falando para os hebreus ali que estavam achando que eram donos, né, da verdade. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. Olha o que ele fala, né? Fala assim: vocês podem brigar, recalcitrar o que for, mas cedo ou mais tarde vocês vão ser visitados pelo mestre pessoalmente. E aí ele fala assim: se vocês não quiserem ouvir, eu tenho certeza que essa mensagem será muito bem recebida aos gentios, que vocês acham que são o povo que não é escolhido, mas que são simples e infelizes, mas são os bem-aventurados para Deus. A declaração franca e veemente do apóstolo caiu na assembleia como um raio, impondo absoluto silêncio. Mas, destoando dos sentimentos da maioria, um velhinho judeu aproximou-se do convertido de Damasco e disse. Então, olha que, imagina a cena também, né? Aquele ambiente, né, conturbado, Paulo consegue fazer com que eles parem, né? Fica aquele silêncio, mas talvez ainda incomodados.
E um velhinho, um que estava realmente receptivo, apto para entender, ele destoa, sai daquela multidão e fala para Paulo: reconheço o exato sentido da vossa palavra, mas desejaria pedir-vos que este evangelho continuasse a ser ministrado à nossa gente. Olha o pedido do velhinho. Não desista da gente. Há seguidores de Moisés bem intencionados que podem aproveitar o ensino de Jesus, enriquecendo-se com os seus valores eternos. Então, olha o que o velhinho entendeu, inclusive, tudo que Paulo falou assim: apesar de terem muitos que não vão entender, tem os que são bem intencionados. Então, não desista por eles, por nós. O apelo carinhoso e sincero era proferido em tom comovedor. Paulo abraçou o simpatizante da nova doutrina, fundamente sensibilizado, e acrescentou: este aposento humilde é também vosso. Vinde conhecer o pensamento do Cristo sempre que vos aprouver. Podereis copiar todas as anotações que possuo. E não ensinais na sinagoga? Perguntou o velhinho. Por enquanto, preso como estou, não poderei fazê-lo, mas hei de escrever uma carta aos nossos irmãos de boa vontade. Então, daqui sai a confirmação do que o mundo, a humanidade até hoje, tinha dúvidas. Até esse livro do Chico. Porque tem muitos que não conseguem enxergar a carta aos Hebreus como sendo de autoria de Paulo de Tarso. Talvez porque a forma da escrita é diferente das outras, então não atribuem a Paulo o que está naquela carta. E também, talvez, pela dificuldade que Paulo teve sempre com os hebreus e sempre se mobilizando um pouco mais na direção da divulgação aos gentios. Mas aqui, por conta do pedido desse senhor, nesse momento histórico, né, em que ele tenta uma última vez falar aos hebreus, mas através da boa vontade desse senhor, ele fala: eu não posso ir na sinagoga, mas eu vou escrever uma carta aos nossos irmãos de boa vontade. Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite. Eu quero, antes da gente concluir aqui esse trecho, lembrar, né, de uma parte que a gente falou no começo do livro, quando Paulo foi convertido. Quando Jesus apareceu para Paulo nas portas de Damasco, e a gente leu um trecho do livro Atos dos Apóstolos, e em que fala que Jesus se dirige a Ananias falando para ele: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Então Jesus sabia do potencial. Quer ver? Deixa eu achar aqui esse trecho. Aqui em Atos dos Apóstolos. No capítulo 9. Aqui, ó, conversão de Paulo. Olha como Jesus sabia até onde ia chegar, inclusive nesses detalhes agora que estão acontecendo. Eu acho que é mais para frente, peraí. Olha aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Quando Jesus chama Ananias, e Ananias fica um pouco relutante, falou: Senhor, eu tenho ouvido muitos relatos a respeito deste homem, quantos males ele tem feito, né, aos teus santos em Jerusalém. E aí Jesus se volta para Ananias e fala: vai, porque este para mim
um vaso, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das gentes. Então, olha isso. Como Jesus sabia que Paulo iria se dirigir aos gentios, aos reis, Paulo falou aos governadores, e está agora em Roma, né? E aos filhos de Israel. Paulo não excluiria ninguém, apesar de estar sempre voltado a ampliar, né, a poder fazer com que aquilo não ficasse fechado, limitado a nenhum povo, mas ainda assim ele não se esqueceu do seu próprio povo e Jesus anunciou isso para Ananias, quando Paulo ainda estava no começo dessa transição. E então aqui Paulo, nesse momento, apesar de tudo que ele sofreu pelos hebreus, decide que ele, então, escreveria a carta aos hebreus. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes, era visto a escrever com lágrimas. Olha isso, todo fim da tarde, nesse momento da prisão dele em Roma, ele escreveu a carta aos Hebreus, às vezes em lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: olha isso, 2 meses Paulo levou para escrever a carta aos Hebreus. Esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com o coração. É lindo a gente pensar isso, a emoção que foi para Paulo escrever essa carta, depois de tudo que nós entendemos do que aconteceu na vida dele. E o melhor é que isso está ao alcance das nossas mãos, né? Pegando um evangelho, abrindo a carta de Paulo aos Hebreus, a gente tem tudo ali, o que foi copiado inicialmente, né? Por esse irmão, né? O Aristarco. E hoje nós temos aqui à disposição. É abrir o evangelho, a Bíblia, no Novo Testamento e ler a carta aos Hebreus. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. Então, aqui está o motivo de muitos não conseguirem achar que foi Paulo quem escreveu, mas realmente foi uma carta com um estilo diferente das outras. Ideias grandiosas e incomuns, porque ele estava escrevendo a um povo com características incomuns. E Paulo continuou trabalhando incessantemente a benefício de todos. A situação como prisioneiro era a mais confortadora possível. Fizera-se benfeitor desvelado de todos os guardas que lhe testemunhavam o esforço apostólico. A uns aliviara o coração com as alegrias da boa nova, a outros curara moléstias crônicas e dolorosas. Frequentemente, o benefício não se restringia ao interessado, porque os legionários romanos lhe traziam os parentes, os afeiçoados e os amigos, para se beneficiarem ao contato daquele homem dedicado aos interesses de Deus. Logo ao 3º dia, deixou de ser algemado, porque os soldados dispensavam a formalidade, apenas guardando-lhe a porta como simples amigos. Não poucas vezes, esses militares benévolos o convidavam a passear pela cidade, especialmente ao longo da Via Ápia, que se havia tornado o local de sua predileção. Então, imaginem como foi Paulo conquistando, né? E como foi dito ali, né? Estava algo confortável, porque ele conseguia continuar trabalhando, mesmo preso. Mas por quê? Porque o ser humano, né, tá o tempo todo nos rodeando, estava rodeando a ele, e todos os seres humanos são carentes de uma atenção, de uma postura
cristã. E Paulo cuidou de fazer isso, fez a quem estava ao seu alcance. E aí começou a ganhar também cada vez mais a consideração, a ponto dos guardas não pedirem para que ele ficasse algemado, só estavam ali mais como para cumprir a obrigação, mas como amigos, e inclusive levavam ele passear na Via Ápia. Sensibilizado, o apóstolo agradecia essas provas com condescendência. Os benefícios de seu convívio tornavam-se dia a dia mais evidentes. Impressionados com a sua palestra educativa e com as suas maneiras atenciosas, muitos legionários, antes relapsos e negligentes, transformaram-se em elementos úteis à administração e à sociedade. Olha o poder de conversão de Paulo a bons cidadãos, em qualquer que fosse a função que eles estivessem. Os guardas começaram a disputar o serviço de sentinela ao seu aposento, e isso lhe valia pelo melhor atestado de valor espiritual. Visitado incessantemente por irmãos e emissários das suas igrejas queridas, da Macedônia e da Ásia, prosseguia desdobrando energias na tarefa de amorosa assistência aos amigos e colaboradores distantes, mediante cartas inspiradíssimas. Então ele seguiu escrevendo a todas as necessidades, né? Havia quase 2 anos que o seu recurso a César jazia esquecido nas mesas dos juízes displicentes. Então imagina, ele ficou 3 anos na Cesareia, preso e esquecido. Agora chegou a Roma, mas 2 anos se passaram. Já faz então 5 anos que Paulo está na condição de prisioneiro, trabalhando diariamente em favor do Cristo. Quando sobreveio um acontecimento de magna importância. Certo dia, um legionário amigo levou ao convertido de Damasco um homem de feições másculas e enérgicas, aparentando 40 anos mais ou menos. Tratava-se de Acácio Domício, personalidade de grande influência política e que de algum tempo tinha cegado em misteriosas circunstâncias. Então, olha isso. Alguém é importante, né, politicamente, ali de certa influência política, tinha ficado cego. E por conta da fama de Paulo, foi levado por alguém que falou: provavelmente ali nós vamos conseguir resolver o problema desse irmão. Paulo de Tarso o acolheu com bondade e, depois de impor-lhe as mãos, esclarecendo-o sobre o que Jesus desejava de quantos lhe aproveitavam a munificência, exclamou comovidamente: Irmão, agora convido-te a ver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejo, vejo, gritou o romano tomado de júbilo infinito. E logo, num movimento instintivo, ajoelhou-se em pranto e murmurou: Vosso Deus é verdadeiro. Profundamente reconhecido a Jesus, o apóstolo deu-lhe o braço para que se levantasse e ali mesmo Domício procurou conhecer o conteúdo espiritual da nova doutrina a fim de reformar-se e mudar de vida. Solícito, anotou logo as informações relativas ao processo do ex-rabino, acentuando ao despedir-se. Então, lembrando, né, ele era uma pessoa com uma certa influência política. Então, primeiro ele se converteu e aí depois ele realmente procurou anotar todas as particularidades porque ele iria querer interceder por Paulo. Deus me ajudará para que possa retribuir o bem que me fizestes. Quanto à vossa situação, não duvideis do desfecho merecido, porque na próxima semana teremos resolvido o processo com a absolvição de César. Então, olha isso, ele sai dali prometendo para Paulo: fique tranquilo, porque eu tenho certeza que César vai te absolver. De fato, decorridos 4 dias, o velho servidor do evangelho foi chamado a depor. De conformidade com as ordens legais,
compareceu sozinho perante os juízes, respondendo com admirável presença de espírito às menores arguições que lhe foram desfechadas. Os magistrados patrícios verificaram a inconsistência do libelo, a infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio. Então, olha isso. Aqueles que estavam julgando ele ali em Roma perceberam que realmente não era justa a acusação a Paulo. E, inclusive, como fala, né? A infantilidade dos argumentos pelo Sinédrio apresentados. E, não só atendendo à situação política de Acácio, quer dizer, não só atendendo ao que Acácio pediu, que empenhara no feito os bons ofícios de que podia dispor, como pela profunda simpatia que a figura do apóstolo despertava, e instruíram o processo com os mais nobres pareceres, restituindo por intermédio de Domício para o veredicto do imperador. Então, essa reunião, né, de juízes foram totalmente favoráveis a Paulo, né, não só pelo pedido daquele que tinha sido curado, mas também pela simpatia que eles acabaram cultivando pela figura do apóstolo quando ali falava em sua própria defesa. E aí, então, fizeram todo o documento e encaminharam ao veredito do próprio imperador. O generoso amigo de Paulo regozijou-se com a vitória inicial, convencido da próxima liberdade do seu benfeitor. Sem perda de tempo, mobilizou as melhores amizades, entre as quais contava Popeia Sabina, conseguindo, afinal, a absolvição imperial. Popeia Sabina é a segunda esposa do imperador de Nero, né? Na época. Então, venceram em primeira instância, né, naquela primeira. E quando levada ao imperador, também por mais algumas conversas, né, e algumas mexer de pauzinhos ali, tudo dignamente, conseguiram a absolvição de Paulo, através do império. Paulo de Tarso recebeu a notícia com votos de reconhecimento a Jesus. Mais que ele próprio, rejubilavam-se os amigos, que celebraram o acontecimento com expansões memoráveis. O convertido de Damasco, entretanto, não viu nisso tão só um motivo para regozijo pessoal, mas a obrigação de intensificar a difusão do Evangelho de Jesus. Então, olha isso, nesse momento, Paulo é libertado. E ele vê, então, nessa possibilidade, fala assim, poxa, agora eu estou livre, vou fazer o que quiser. Não, ele vê nessa questão, nessa vitória, o motivo para intensificar o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Durante um mês, no princípio do ano 63, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. Então, depois de liberto, ele ainda, durante um mês, visitou todas as comunidades ali de Roma. Isso é no ano de 63. Ele chegou em 61, né, como a gente viu pouco atrás. Passou 2 anos ali, esquecido. E nesse momento agora ele está livre. Sua presença era disputada por todos os círculos, que o recebiam entre carinhosas manifestações de respeito e de amor pela sua autoridade moral. Organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade, e depois de inúmeras prédicas gerais nas catacumbas silenciosas, o incansável trabalhador resolveu partir para a Espanha. Então, vocês se lembram também, né, que ele lá atrás falava do sonho dele, né, que era realmente pregar ao Ocidente. Ele falava, era a capital do Império, Roma, né, Itália, e a Espanha, que eram os dois países em destaque, né, na época.
Debalde intervieram os colaboradores, rogando-lhe que desistisse. Então, os amigos dele falam: não, não precisa, fica por aqui. Segue fazendo o que você está fazendo por aqui, né? Mas nada o demoveu. De há muito alimentava o desejo de visitar o extremo do Ocidente. E, se fosse possível, desejaria morrer convicto de haver levado o Evangelho aos confins do mundo. Então, o sonho dele era esse, né? Levar às regiões mais distantes, onde houvessem, né, populações que ele achasse que deveriam receber essa notícia, né? Então, se houvesse algum povoado ainda, nos confins do mundo, ele iria estar lá. Nem que fosse para morrer. Mas essa era a intenção, o desejo maior de Paulo. E com isso nós chegamos no fim desse penúltimo capítulo. Emmanuel encerra, né, contando essa parte, né, da história de que Paulo então vai para a Espanha. E encerrando aqui, não na semana que vem, porque semana que vem nós vamos ter uma interrupção aí, mas logo na sequência nós já vamos para o último capítulo. Certo? Alguma parte ainda que tenham chamado a atenção de vocês aí dessa parte do capítulo? Alguma dúvida ou algum comentário? Se não é isso. Então tá ótimo. Agradecemos a Deus mais uma vez pela bênção de estar aqui, de estarmos juntos aqui, né, nos alimentando de tudo isso. Que tenhamos uma semana, mais uma semana abençoada. Boa noite para todos. Você viaja quando, Marco? Oi? Você viaja quando? Então, na verdade, eu não acho que vou viajar, Lela, mas eu vou fazer algumas outras coisas e aí a gente Tá bom. volta daqui 2 semanas, provavelmente. Então tá bom, Tá bom? combinado. Uma boa semana para todos. Obrigado para vocês Boa todos semana, também. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, mãe. Boa noite.